Será mesmo que a nossa autoexpressão está desvinculada do contexto de onde a gente pensa que ela surge, que é do próprio indivíduo, da nossa própria experiência? Será que qualquer um de nós é capaz de estar tão neutro e centrado que não recebe nenhuma influência? Ou será que a nossa autoexpressão também ela não é um resultado do contexto que a gente está, mesmo que a gente ache que, nossa, eu fui tão único e eu tive uma expressão tão única e eu me portei de uma maneira que só eu pude trazer. Será que isso também não faz parte de um contexto maior que pega você a serviço do fato de você ser único dessa maneira? Então, hoje a gente vai falar sobre a casa 11, que é uma casa que faz oposição à casa 5, que a gente falou ontem, e que fecha então as casas sucedentes, que tem os signos fixos, que é a casa 2, a 5, a 8 e a 11, né? Então, quando eu estava aqui escrevendo o texto para a gente falar sobre isso, os textos todos eu estou publicando o texto mais completo e mais robusto, e mesmo assim não robusto no sentido técnico, mas no sentido mais de reflexão a respeito das casas. Eu estou publicando no blog astrofenomenologia.com.br, tá? E um texto menor eu vou publicar aqui depois que a live sair. Como não é uma aula, a gente não está dando aula, eu não estou me preocupando muito com a técnica, embora eu esteja afundada na técnica o tempo inteiro. Mas então, quando eu estava escrevendo ele, eu estava pensando na Lígia Clark, uma artista plástica brasileira maravilhosa, que ela tem um trabalho super importante. A casa dela, né, ela já está falecida, mas as netas gerenciam lá a casa dela, as exposições dela em Botafogo, eu não sei como é que tá depois da pandemia, enfim. E uma vez eu tive uma experiência ali, que a Lígia, ela faz um trabalho, vocês vão entender por que eu estou falando dela e por que isso daí tem a ver com a casa 11. A Lígia Clark, ela tem um percurso artístico que ela rompe, o quadro, ela rompe a moldura do quadro, então ela já está rompendo a nossa expressão. Não é que ela pensa assim, eu estou pegando o trabalho dela e refletindo sobre as questões da casa 5 e casa 11, tá? Então rompe a moldura do quadro, não só porque a gente sai daquele enfoque que uma casa 11 pode dar para a sua autoexpressão, então é nesta moldura que você tem que se autoexprimir. Então uma casa 11 dizendo as instituições, o contexto, falando é assim que você tem que agir, se exprimir. Como também a gente é influenciado e essas molduras, elas ultrapassam as nossas próprias fronteiras. Essas molduras, a forma da gente se expressar também ultrapassam essas fronteiras. Então ela rompe com as molduras, aí ela vai para a escultura e ela tira o suporte da escultura, ela reavalia toda essa questão das esculturas até que ela chega a um ponto que ela dissolve a obra de arte e ela passa para o ato em si. O ato criativo em si. Então ela começa a fazer performances. Quer dizer, antes disso ela faz o público tocar na arte, na escultura, para que haja uma troca de intersubjetividade e nasça esse contexto de intersubjetividade seja percebido pelo público. E depois ela rompe mais ainda, ela faz uma dissolução total, onde faz performance, onde o público entra e experimenta a obra dela. Então tem uma das obras dela que é um homem experimenta um macacão feminino e uma mulher experimenta um macacão, uma mulher experimenta o masculino e um homem feminino. Então ela vai fazendo essa experiência sensorial. E essa experiência social, como a gente saísse do nosso corpo pessoal e a gente percebesse que o nosso corpo, como diz o Rodrigues, que é um sociólogo, um antropólogo, ele fala que o corpo é uma convergência entre o coletivo e o pessoal, né? Então a gente estaria experimentando esse corpo que é pessoal, mas que também está longe, mas que também se experimenta de outras formas. A professora Vanja Bastos, ela tem um trabalho maravilhoso chamado Corpo Fronteira, onde ela diz assim, as fronteiras do nosso corpo são borradas. E essa ideia de fronteira borrada tem muito a ver com essa relação
com essa relação do sujeito que se faz na sociedade, a sociedade que se faz a partir das ligações que a gente estabelece com as outras pessoas, no contexto da natureza, essas questões todas. Então eu experimentei um negócio que eu botava um macacão, e esse macacão ele estava entrelaçado com um macacão que outra pessoa ia vestir. Então a gente era umas 6 ou 8 pessoas ali, tem um nome, eu anotei, eu acho que o nome... Estruturas vivas, né? Eu acho que é o nome dessa performance, eu não tenho certeza, tá? Então a gente ficava ali se movimentando e a ideia é assim, não pode romper o barbante, porque senão vai estragar o macacão, senão vai acabar com a estrutura. E isso daí tem uma coisa muito, quer dizer, você como expressão, no momento que você se expressa e você vai romper, então, com aquele coletivo todo, e aquele coletivo se mexendo, como é que está mexendo com você? Né? Então, que a criação para Lygia Clark, ela tinha uma postura política em relação a isso. Então, uma artista que se expressa, a expressão máxima dela tem uma preocupação política com relação às instituições, o que as instituições fazem com o nosso corpo, o que a medicina faz. A medicina é uma instituição, como é que ela pensa o corpo e como é que ela confina o corpo, as políticas públicas confinam o corpo, enfim, ela fazia esse pensamento, então ela estava, o tempo inteiro o trabalho dela estava questionando casa 5 e casa 11, não que ela pensasse sobre essas questões, eu estou pegando o trabalho dela e estou encaixando, estou usando o trabalho dela para a gente entender um pouco mais a casa 11 e a casa 5, no caso mais a casa 11. Então ela falava que criar é mais do que comunicar, que a gente vai tratar muito na casa 3, mas criar, casa 5, criar, se autoexpressar é muito mais do que a casa 3, porque você vai acessar essa geometria da intersubjetividade das outras pessoas, você vai trazer à tona essa geometria, você não tem como criar sem você estar sendo ultrapassado por essas questões todas. Então... E aí, quando você começa a falar nisso, você lembra da teoria do geral dos sistemas, né? Que é a soma os componentes, os atributos daqueles componentes são funções do todo. Quer dizer, o todo, ele vai pegar você como parte do todo que ele é e vai fazer com que você se torne uma função dele. E você vai achar que você está se autoexpressando. E você também está se autoexpressando porque você também pode marcar um ritmo naquele todo. Então, a Lygia Clark, ela questionava essas instituições e que não pensavam o corpo como parte, um corpo coletivo e que capaz de fazer ligações e ter experiências sensíveis dessa intersubjetividade. E a teoria geral dos sistemas também está falando sobre essas questões, assim como o Sheldrake, como vai estudar os campos mórficos e os campos morfogenéticos, ele está falando sobre como é que é. Já o Sheldrake já vai estudando assim, como é que a gente percebe isso no mundo? Por que é que quando a gente está andando na rua, uma pessoa olha demais para a gente se vira? Então tem alguma coisa que está tocando a gente? Tem algum caldo? E aí a gente volta porque a gente falou na casa 8, que são dos peixinhos, né? Que lá na casa 8 o peixe começa a se tocar que existe um mar que ele está nadando. Então tá 2 peixinhos ali nadando, e aí passa um peixe mais velho e fala, e aí rapaz, como é que tá a água? E um olha para o outro e fala, que água? Ele não se toca nem que existe água. Então, na casa 8, ele começa a entender que existe uma água que a gente está navegando, as transferências, as projeções que a gente faz, o inconsciente coletivo, ele começa a perceber e a entender e ver os jogos desses. E na casa 11, ele vai ter uma visão mais ampla disso e vai entender o funcionamento disso. Então, todo mundo tem uma casa 11, todo mundo que tem muito planeta na casa 11, ou quer desenvolver a sua casa 11, ou se interessa por esses assuntos, principalmente se tem um Urano muito forte no mapa, se tem um Netuno, se tem os planetas transpessoais muito conectados a planetas pessoais, vai querer entender como é que o todo toca a gente, como é que a gente toca o todo. E aí a gente tem a experiência máxima disso até agora, que é a constelação familiar, que é você entrar lá numa constelação e de repente você está tendo experiência de uma pessoa. Olha o corpo fronteira da Vanja Bastos aí. Você está tendo uma experiência com uma pessoa, de uma pessoa que você não conhece, nunca viu, que já não existe, mas você está sentindo o que ela está sentindo. E as outras pessoas dizem, a minha mãe falava isso, a minha avó sentia isso, tem relato na família que aconteceu isso. Né? Então a gente
o que acontece? Mesmo que a gente morra, a gente deixa no contexto informações que vão influenciar outras pessoas. A mitologia, ela é um arcabouço histórico e fantasioso, onde a gente guarda esses registros também desses grandes contextos. Então, a Casa 11 é quando a gente toma conhecimento disso tudo. Não é genial isso? É muito legal. Então, a tua Casa 11, ela é uma possibilidade de você experimentar o coletivo te atravessando, você perceber que muitas vezes você achou que estava tomando uma decisão, mas os teus ancestrais estavam tentando resolver. Não é que eles lá estavam tentando resolver, mas você tentava resolver uma coisa que ainda não foi resolvida lá pelos ancestrais, que enfim, e que muitas vezes quando a gente olha para trás a gente fala que droga, se eu soubesse disso eu não teria feito dessa forma, mas naquele contexto e da forma como você pensava e estava inserido tinha que ser assim, você ainda fazia parte de um todo maior que pensava dessa forma, e quando você muda a tua forma de pensar, então muda todo o sistema. Então aí a gente começa a entender as constelações, mas entender no sentido, a gente consegue hoje experimentar a constelação familiar, vivenciá-la e ver que experimentar lá no nosso corpo, porque também a gente tem a Casa 11. Não é porque a astrologia inventou a Casa 11, é porque a astrologia, através do mapa, ela falou, olha, nós humanos temos uma capacidade de perceber que a gente está na água, que um peixe tem capacidade, se ele vai desenvolvendo sua sensibilidade, seu conhecimento, sua reflexão, dele perceber que ele está num contexto maior. Né? Então, na constelação a gente percebe isso. Então, quando a gente chega numa Casa 11, né, ainda não é a Casa 12, que na verdade a gente vira o todo. A Casa 11 a gente já está entendendo que a gente é... Se na Casa 8 a gente ainda briga um pouco com isso e ainda projeta e faz transferência, na Casa 11 a gente fala, tá, então como é que a gente trabalha mesmo com isso daí? Aí vai ler Freud, vai ler Jung, vai fazer constelação, a gente já quer começar a se organizar e entender mais sobre essas questões, né? Então, a Casa 11, por ter essa dimensão toda, ela é a casa dos grupos, ela é a casa das preocupações coletivas, né? Então, as questões sociais, culturais, políticas, o senso humanitário. No yoga a gente desenvolve esse chakra aqui da garganta. Pessoas que estão estabelecidas muito nesse chakra são pessoas que têm uma preocupação social já desenvolvida, já desenvolveram muito esse olhar social, consegue ser menos individualista, não que você não deva ser individualista, mas consegue fazer um equilíbrio melhor a respeito disso. Então, a Casa 11 então, vai se preocupar com essas questões sociais e políticas, vai querer ter amigos, vai querer expandir a esfera das suas relações para além da família, vai querer existir no mundo para além de ser único. Chega uma hora que ser único enche o saco, né? Tem uma hora, o Hellinger falava, né? Se você quer ser grande, seja igual a todo mundo, no sentido de... Porque aí você se torna grande. Porque aí, claro, você vai desenvolver mais empatia, igual no sentido de você se perceber como no mesmo contexto que as pessoas estão passando e lutando e passando pelos seus desafios, né? Então... A Casa 11 também, por ser a casa do grupo, por ser a casa dos amigos, por de um contexto maior, o que ela está falando? Que muitas vezes a gente pode se fundir demais no grupo e aí vira as turbas, né? Aquelas coisas, né? Da gente fazer aquilo que na psicologia social lá do Freud, que ele faz todo um livro a respeito de quando começam esses movimentos sociais e políticos que existe, que um vai querendo matar o outro, porque a pessoa ela perde totalmente a noção de identidade e ela se funde totalmente neste todo. E isso tira dela a responsabilidade e, portanto, ela não se sente culpada de estar fazendo nada de ruim. Ela fala, não, mas eu estava no meio, a galera toda estava fazendo. É a famosa turba, né, que a gente fala. Então, muitos planetas pessoais nessa Casa 11, sem ter nenhum aspecto que mostre limite, a pessoa ela pode
tender ao fanatismo, ela pode tender a não ter opinião própria ou ter opinião própria que desaparece diante do grupo, desaparece diante de um amigo que tem a mente mais forte que ela naquele momento, né? Ou é uma pessoa que tem uma identidade bem estabelecida e que fica bem no contexto com as pessoas, está bem na relação, no contexto, não se perde no meio do grupo e consegue negociar bem com o grupo e consegue mudar suas ideias e, portanto, quer fazer trabalhos coletivos, quer fazer trabalho para os outros, quer ajudar a ter mais inclusão das benesses sociais para outras pessoas. Então, a maioria dos políticos, né, vai ter um Plutão muito forte, um Mercúrio muito forte, um Urano muito forte, uma casa 11 muito forte, uma casa 10 muito forte. Casa 10 é autoridade, é poder, e a casa 11 também esse pensamento. Bons políticos terão, pelo menos, algumas características dessas. O Mercúrio, principalmente, porque tem que saber negociar, né? Política é uma capacidade de negociação, ganha-ganha, ou uma capacidade de um ludibriar o outro se está muito Atma Sukha Tattva, né, que na filosofia lá do P.R. Sarkar fala quando a pessoa só está interessada nos seus desejos e não está interessada em mais ninguém. Ou vai para o... Não, Atma Sukha Tattva e Sama Samaji Tattva quando está pensando no bem-estar coletivo, né? Bom, então, o Sol ou o Leão na casa 5 são pessoas que são excelentes líderes, se desenvolvem essas características em si mesmo e estimula a liderança de outras pessoas. Lua e Câncer na casa 5 são pessoas que fazem amizades, têm uma competência de fazer com que as amizades sejam seguras para ela. Então, procuram pessoas bacanas para serem amigas. Ou elas confundem amizade com família e acham que todos os amigos têm que fazer papel de pai ou mãe dela, ou tem que ser que nem a irmã dela. Ou ela confunde mais ainda, ela decide ser mãe de todo mundo, mãe de todos os amigos, até que ela chega lá pelos 40 anos e fala, meu Deus, eu me dou demais e talvez eu não esteja recebendo tanto. Então, é uma boa posição, tanto Lua quanto Sol, na casa 11, mas a Lua na casa 11 não é tão confortável. É bom porque é uma pessoa que é boa amiga, mas talvez ela não seja boa amiga de si mesma, porque ela talvez se exija muito, ou ela confunde muito amizade com família, faça essas projeções, né? Hoje é a casa 11, tá? Se eu falei casa 5, desculpa, a gente está falando do Sol ou Leão na casa 11, tá? Então, obrigada aí pelo toque. Obrigada, Brígida. Lua, Mercúrio ou Gêmeos na casa 11 são pessoas que transformam amigos em irmãos, ou seus irmãos são muito seus amigos, né? Se não tiver com aspecto negativo, que aí pode ter grandes problemas com os irmãos, né? Pode ser, eu já vi assim, às vezes muitos planetas na casa 11 e a pessoa não tem irmãos, ou muitos planetas na casa 12 e a pessoa não tem irmãos, pode ser que a mãe e o pai perderam irmãos, perderam por morte, né? Perderam os filhos, né? Antes de nascer. Obrigada a você, querida. Virgem, querida, tudo bom, Mônica? Virgem, Mercúrio também, ou Gêmeos, Mercúrio ou Gêmeos na casa 11, é uma pessoa que ela pode ser um pouco, precisa tomar cerato, ela vai perguntando para todo mundo, o que você acha disso? E o que você acha disso? Aí você fala uma coisa e ela vai para esse lado. Aí a outra pessoa fala diferente, ela vai para o outro lado. Aí outra pessoa fala outra coisa, ela vai para cima, ela vai para baixo. Ela fica indecisa e ela não confia mais no que ela acredita, no que ela pensa. Ela não tem isso muito bem organizado dentro dela. Então, ou é uma pessoa que é uma grande conselheira, ou uma pessoa que pede conselho demais e se perdeu. Lembra que a casa 11 é do coletivo, é do grupo. Então, se você não teve uma boa individuação da casa 1 até a casa 10, que é o limite do ego, da casa 10 em diante, e vai para essas casas transcendentais e muito coletivas, que é a 11 e a 12, se você não fez esse percurso, quando você chega na casa 12 ou na casa 11, da sua experiência, da sua jornada de experiência, da sua jornada de herói, você pode
simplesmente esquecer que você tem opinião, esquecer que você tem sabedoria em alguma coisa e seguir com a galera. Então, às vezes, Mercúrio e Gêmeos na casa 11 tem essa tendência. Outra coisa de Mercúrio ou Gêmeos na casa 12 é ter muitos amigos jovens, sabe? Eu tinha uma tia-avó que ela entrou na universidade com 84 anos e todo mundo a parabenizou. Naquela época ainda o pessoal achava um luxo, não como hoje, como houve aquela bobagem lá que aquelas estudantes, porque são ainda jovens, né? Ainda no mundo individualista. Com certeza elas vão mudar o que elas pensam e possivelmente já têm até vergonha do que elas fizeram. E a gente não pode ficar também exigindo delas, não são jovens ainda, elas estão aprendendo muita coisa. Mas assim, então essa minha tia de 84 anos, ela tinha muitos amigos jovens e ela tinha Mercúrio na casa 11, não? Então ela não só estava querendo continuar aprendendo arquitetura, que era o sonho da vida dela, que ela não pôde estudar, porque a família dela, do meu avô, não tinha condições para dar estudos para todos os 11 filhos, né? Então, como ela era mulher, nenhum estudou, e ela como mulher ainda teve outras questões, enfim. Mas ela acabou sendo advogada, mas ela queria ser arquiteta. Virgem, na casa 11, são pessoas que têm uma mente fantástica, assim, boa para administrar tudo, saca o que está precisando, é uma mente muito interessante, administrativa, uma mente engenhosa, é um bom consultor de empresa, é uma pessoa que é muito legal com os amigos, gosta de ajudar bastante os amigos dela, e é uma pessoa mais criteriosa na hora de escolher amigos, porque Gêmeos na casa 11 é uma pessoa que não tem muito critério, ela vai sendo amigo. Veja bem, critério de ter amizade é o seguinte, a amizade, ela pressupõe trocas, né? Então, o Gêmeos, ele acha que o simples fato de gostar de alguém já é o suficiente para estabelecer uma relação. Gostar e fazer algo por alguém não significa que a outra pessoa quer fazer algo, quer ter troca, entende? Então, o Gêmeos, ele não é muito criterioso nisso quando está na casa 11. Virgem já é bem mais criterioso, ele já vai... Não é assim, você é só amigo se você me der algo em troca, mas ele é mais criterioso, ele fala, ok, eu vou gastar minha energia com uma pessoa, essa pessoa vai dar a energia dela, eu quero o que ela tem para me dar, eu tenho para dar para que temos tudo o que um quer e tal, então vamos manter esta amizade. Então ele é um pouco mais criterioso nesse sentido. Pode acontecer de Virgem, dependendo de como está o Mercúrio do mapa dele, em que parte está no mapa, pode ser uma pessoa que se doa demais para os amigos e para a coletividade, está no serviço público e trabalha que nem louco, esquece de si, aí um dia tem uma crise no trabalho, se ele não está no serviço público ele é despedido, ou que tem uma crise no trabalho, um dia ele acorda e fala, meu Deus, eu trabalhei demais para essa instituição, eu trabalhei demais para as pessoas e na verdade ninguém olhava para mim de fato, entendeu? Enquanto eu olhava para todos, ninguém olhava para mim, então pode ter cair numa real dessas. Eu tenho uma amiga que aconteceu isso, ela torceu o pé e ela fez uma revolução toda na vida dela, e aí ela se tocou dessas questões dela. Eu não vou falar o signo e tal, mas é porque tinha a ver com Virgem, tá? Não necessariamente isso que eu estou falando de Virgem na casa 11. Mas era um outro signo que ajudava ela a refletir sobre isso. Vênus ou Libra na casa 11... são pessoas que podem transformar amigos em amantes, né, em romance, pode ser pessoas que fazem dos amantes grandes amigos. Vênus na casa 11, Libra na casa 11, geralmente casa bem. Vênus em Aquário, casa bem, sabe? A minha mãe que tem uma Vênus em Aquário bem aspectada, ela está, né, com 60 anos de casamento, ela sabe escolher companheiro. Ela teve um namorado antes do meu pai. Se ela sabe que eu estou falando isso. Se meu pai sabe que eu tô falando isso. Ainda bem que eles não estão aqui. Bom, mas eu que tô sendo vacilona aqui, não são eles não. Então ela teve um namorado, ela falou, não, esse homem não serve para mim, porque ele vai me fazer sofrer, blá, 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 blá. Aí ela conheceu o meu pai, se apaixonou, ele se apaixonou por ela, e ela fez a mesma coisa, ela foi vendo, né? E eles são muito amigos, é muito bonitinho de você entrar e ver eles quando vão almoçar, que vão jantar. Eles estão lá conversando, eles pensam muito parecido, de vez em quando eles não pensam, eles conversam muito. Meu pai é um cara quieto, ele não fala muito, mas com a minha mãe ele conversa. Então, é uma Vênus muito bem aspectada. Eu não puxei essa característica dela, não. Eu não vim com isso. Você veja, né? Filha dela, filha dele, eu não vim com essa sabedoria toda para relacionamento.
Touro, e que tá tudo bem também, né? Eu tinha outros desafios nessa encarnação. Touro, na casa 11 são pessoas que podem ser muito apegados aos amigos, né? Assim, muito. E às vezes não dá espaço muito para os amigos. Ou às vezes deixa os amigos entrarem demais na vida. Sabe aquela pessoa que chama para um churrasco e paga tudo? E tem muitos amigos e chama e dá tudo para os amigos, dá tudo para os amigos. É quando não perde todo o dinheiro, os amigos vão embora? Às vezes é um touro de casa 11. Porque ele é apegado aos amigos, ele quer dar muito para os amigos e ele também ele não, ele pode perder um pouco essa noção. E também é uma noção de ser um pouco possessivo, tá? Touro na casa 11 pode ser uma pessoa um pouco possessiva. Ela esquece que os outros precisam de espaço, porque o touro na casa 11, o espaço dela é ter amizades. O outro é uma continuação dela, mas o outro pode falar, não, eu não sou sua continuação, eu sou eu, você é você, e a gente vai ter que ter um espaço aí entre nós, né? Touro na casa... Touro, Vênus, Libra na casa 11 são pessoas que sabem ganhar dinheiro, porque a casa 11 é a casa 2 da casa 10, que é a casa do trabalho. Então, é a forma como você ganha dinheiro através do seu trabalho, da sua autoridade no mundo. Então, esses planetas são planetas que trazem riquezas, então também são pessoas que podem ganhar bastante dinheiro, né? São as casas derivadas que a gente fala. Marte ou Áries. Olha, vou te falar uma coisa, namorar uma pessoa com Marte ou Áries, principalmente Marte, isso é muito mais forte com Marte na casa 11, principalmente se for homem, né? Se você namora homem e tem um cara, se você é homem ou mulher e namora um cara que tem Marte na casa 11, é um problema pelo seguinte, essa pessoa o tempo inteiro ela fala assim, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar nos outros, porque Marte é muito individualista. Então, assim, se eu quiser ficar com meu companheiro, com a minha companheira, será que eu não estou vacilando com o grupo que eu pertenço? Será que eu tenho tempo para ficar com a pessoa ou não? Ela fica nessa coisa muito forte e ela acaba deixando o parceiro ou a parceira sozinho, porque ela fica com uma culpa muito grande de estar se dedicando, está se achando muito egoísta de estar se dedicando demais para outra pessoa. E ela acaba, e ela acha que o desejo maior dela é servir ao coletivo. Então ela vai morar numa coletividade, num grupo, né? Onde é um coletivo lá, como é? Esses grupos que a gente trabalha junto, não é, o nome é coletivo, enfim, uma comunidade, né? Vai morar ali numa comunidade alternativa, e aí ela tá casada, mas aí ela esquece totalmente do companheiro ou da companheira para cuidar de todo mundo, menos do companheiro. Então, ela acaba deixando o companheiro sozinho, e aí pode se meter em triângulo amoroso, porque vai deixar a esposa casar com outra pessoa, ou o marido casar com outra pessoa, porque ela mesmo fica com essas dúvidas. Então, tem essas complicações, Marte ou Áries, principalmente, comunidade, isso aí, Jane, obrigada. Então, Marte ou Áries, nessa casa tem essas características, tá? A Marte principalmente. Também são pessoas que se gostam de esporte ou trabalharam para o esporte, são pessoas que gostam de estar lá no clube de futebol, gostam de fazer caminhadas, subir montanha com a galera, sair para pedalar junto, pessoas que gostam de fazer atividades físicas junto e pessoas que lutam muito por causas sociais. Deixa eu falar uma coisa que ontem uma amiga minha, migona minha do meu coração, chegou para mim por WhatsApp e falou assim, Mônica, não me identifiquei com nada, com Vênus na casa 5. Aí eu falei pra ela, você não dança bem pra caramba. Quando ela começa a dançar, ela para tudo, desde que a gente é jovem, que a gente jogava waterpolo junto, saía pras boates para dançar. Quando ela dançava, parava na época discoteca, entendeu? É uma Vênus de casa 5, só que ela não se identificou, porque primeiro ela não é Libra, segundo ela não é Touro, terceiro ela não tem signo, não tem ascendente nem Libra, nem Touro, nem Lua nesses signos, né? Então, assim, ela não conseguia perceber que ela era uma Vênus de casa 5. Então, muitas das coisas que eu falo aqui é porque eu não estou dando conta de tudo, é óbvio, não temos tempo e nem é a finalidade dessas lives dar conta disso tudo, de tudo que pode ser, porque existe como é que você vai trabalhar os seus planetas, mas é também se você não tem muitos planetas pessoais, se você não tem Sol, Lua ou ascendente, regente do ascendente que tem alguma ligação ou afinidade com o planeta que eu estou falando, aquilo fica um pouco na sua inconsciente, você é um pouco inconsciente daquilo,
Entende? Isso não significa que você não possa trazer isso para a consciência. Então, às vezes, quando a gente não se identifica, não significa que não é. Significa que está fora da consciência ou significa que você tem no teu mapa, você não tem uma afinidade muito com aquilo que está sendo falado. Entende? Isso não significa que não exista aquilo que a gente está dizendo. Por que eu falei isso com Marte na casa 11 ou Áries na casa 11? Porque muitas pessoas vão ter Marte na casa 11 e vai falar assim, detesto malhar. E sim, porque muitas vezes Marte na casa 11 ele prefere mais estar salvando a humanidade do que fazendo exercício físico, porque ele não vai perder tempo. Ele não vai se dar esse tempo todo para cuidar do corpo dele, entendeu? Então, enfim, são essas questões. Júpiter ou Sagitário é o próprio mestre espiritual, é muita grana, é uma pessoa também que tem muita grana, lembra que casa 11 é a 2 da 10. Então, é uma pessoa que tem bastante, que pode produzir bastante riqueza. É uma pessoa muito generosa com os amigos, tem amigos muito generosos, tem amigos estrangeiros, tem facilidade para fazer amizade, diverte os amigos, é divertido, gosta de filosofar. Júpiter na casa 11 é aquela pessoa, uma amiga minha mandou isso, que o suprassumo da amizade é quando você pode falar uma bobagem com uma pessoa e ao mesmo tempo filosofar com essa pessoa, né? Que você pode rir de uma idiotice total e ao mesmo tempo daqui a pouco vocês estão falando de coisas profundas. Então o Júpiter na casa 11 tem muita essa característica. É uma boa posição para Júpiter, ele pode levar muito a viagens de trabalho, essas coisas todas. Saturno Capricórnio na casa 11 é uma pessoa que ela é muito criteriosa na hora de fazer amizades. É uma boa posição de Saturno, tá? Saturno fica bem na casa 11 e fica bem na casa 3, tá? Que é na casa 3 porque tem um poder de realização grande, e na casa 11 porque ele é um corregente, pelo menos um regente antigo de Aquário, que é o regente simbólico natural da casa 11, né? Então ele está bem nessa casa. Só que ele pode ficar rígido demais, ou ele é uma pessoa, ou pode ser uma pessoa que vira pai e mãe dos amigos, assim, que quer colocar todo mundo no colo e dar um suporte, ou é uma pessoa rígida e julga demais os amigos, ou é tudo isso. E é uma pessoa que vai aprender a partir dos amigos. Os amigos vão ser os portais pelos quais eles aprendem. Uma das minhas grandes amigas, quando eu estava no mestrado, eu contratei o trabalho dela para ela me ajudar a escrever. E porque ela me ensinou a escrever, eu tinha toda a dissertação escrita, mas eu não sabia organizar. Por conta disso, hoje, eu consigo ensinar outras pessoas a fazerem isso. E eu consegui fazer um doutorado muito melhor do que o meu mestrado foi ótimo, mas um doutorado também bastante consistente por conta do que ela me ensinou. Então, é uma amiga também. Saturno, então, são amigos que ensinam a gente dessa forma generosa e amigos que ensinam na gente porque botam limite na gente. Não se faz assim, é assado, né? E são pessoas que tendem a uma solidão com relação à amizade até que elas aprendam a fazer amizades, porque às vezes ela se fecha demais. E se Virgem é criterioso para fazer amizade, se está na casa 11, Saturno, Capricórnio na casa 11 é 15 mil vezes mais criterioso. Então, assim, a pessoa fica ali namorando anos uma pessoa para ser amiga. Aí fala, agora vai ser amiga. Se alguém com Saturno ou Capricórnio na casa 11, alguém chegar perto rápido demais para fazer amizade, a pessoa vai botar limite, tá? Ela fala, não é assim. Se a pessoa tiver Mercúrio e Lua, vai ser muito mais fácil, a pessoa vai ser mais fácil de jogo. Com Saturno, ela vai olhar anos, até falar assim, ok, eu quero essa pessoa como amigo. Não é, e veja bem, não é porque ela está vendo se a pessoa é boa ou não, é porque ela sabe que ela vai despender muita energia com a amizade e ela vai se dedicar muito. Então ela está pensando muito sobre isso, tá? E o problema disso é que tem uma mente pode ter uma mente negativa, assim, não vai dar certo. Visão futuro, né? A casa 11 é a casa da visão futuro, daquilo. Não sei não. Muito trabalhoso. Não vou dar conta. Vou ter que... não vou. Então, às vezes, Saturno e Capricórnio na casa 11 tem essa característica. E aí tem que usar, então, tem que dar a vacina, né? Como uma outra amiga, vocês veem como eu estou falando de várias amigas nessa live, porque é a casa dos amigos, né? Então, como uma outra amiga falava, Lara, ela falava que trabalhava com floral, ela falava, Mônica, florais são vacinas que a gente dá, mas a gente também pode dar vacina na gente com pensamento. Se entra um pensamento ruim, a gente dá uma vacina com um pensamento positivo.
Então, Saturno na casa 11 pode virar você estruturar pensamentos positivos que te dão paz e alegria para você seguir em frente, né? Urano, e conhece pessoas muito... Conhece Urano, Saturno e Capricórnio, conhece pessoas muito poderosas que as ajudam, tá? Ai, que lindo! Você é mestra, né, Rosa? Você sabe disso que você é mestra. Você é a nossa mestra, sempre foi. Quem quiser saber, uma grande professora de yoga, a Rosa, né, e uma artista de outro nível, de outro patamar. Ela fez os desenhos do Constelação, ela fez desenhos para uma peça de teatro minha. A Rosa é o que há de mais sofisticado, assim, arte, espiritualidade. Rosa Duval. Bom, Urano e Aquário na casa 11 é o parente da humanidade. Todo mundo é irmão dele, a humanidade toda cabe no coração dele. É uma pessoa que está na frente de tudo, que rompe barreiras, é uma pessoa super... que vai viajar o mundo, é uma pessoa que tem um coração muito amplo, todo mundo cabe no coração dessa pessoa. E às vezes é uma pessoa que na infância pode ter ficado muito sozinha, a mãe ou o pai pode ter deixado essa criança muito sozinha e ela se sentiu muito abandonada e ela acha que a humanidade tem que ser os parentes delas, que os amigos tem que ser diferente da Lua, né? Que faz isso, mas faz isso de uma forma que ela também dá ao Urano. Ela quer isso, mas ela não dá tanto isso, sabe? Ela pensa que ela é uma amigona, que vai ser, que ela quer mais, ela quer isso, e ela é amiga, mas ela exige muito mais do que ela é capaz de dar, porque ela quer ser amiga das pessoas, mas ela quer uma certa distância, porque é Urano, né? Urano gosta de distância, então ela tem que resolver algumas coisas na infância com relação ao abandono que ela sentiu com a mãe, com o pai. Mas, de qualquer maneira, depois que ela resolve isso, é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Você vai ver, essas pessoas são essencialmente humanitárias. É um luxo. Essas pessoas são o luxo do luxo, né? Netuno ou Peixes na casa 11... você querer fazer parte de grupos espirituais, você ficar cantando mantra com uma galera, você sair no ano novo com os Hare Krishnas, Hare Krishna, Hare Krishna. Eu não sei vocês, mas eu adoro sair lá com eles. Eu não tenho Netuno na casa 11 não, embora tenha uma parte de peixes lá na minha casa 11, mas assim, adoro estar lá no mundo cantando mantra. E quem tem Netuno e peixes na casa 11 está lá no meio desses grupos espirituais. Ou adora estar lá cantando, compondo, fazendo músicas. Pode estar querendo tomar ayahuasca, experimentar uma comunhão total com o universo e com as pessoas, né? E não tem muito discernimento com amigos, né? Porque Netuno é assim, venham todos a mim, venham todos a mim, venham a mim. Aí, de repente, pode ser enganado por um amigo, porque não tem fronteira, né? E cede demais. Fala, não, mas coitadinho, mas não, coitadinho. Chega a dar raiva de vez em quando. Todo mundo já viu que já deu e a pessoa continua dando uma chance e se ferra por conta disso, né? Enfim, não que a gente não deva dar chance para as pessoas, mas até dar chance tem limite, né? Tudo tem Netuno, Peixes. Que limite? Tem limite? Tem fronteira? Tem moldura? Não sabia. Porque a função dele é ultrapassar as fronteiras e se fundir no todo, né? Que legal, que legal. Enfim, e tem muitos planetas na casa 11 também encontra seu mestre espiritual nessa encarnação de alguma forma, ou realiza em sonho, ele pode estar vivo ou não, enfim, tem uma conexão muito forte com os mestres, né? Qualquer planeta na casa 11 tem uma ligação forte com isso. Plutão ou Escorpião na casa 11 são reformadores políticos, estruturais, são pessoas que falam, não tá bom, a gente tem que implodir isso, tem que fazer tudo de novo. A gente está com Plutão em Aquário, ele vai embora para Capricórnio, depois ele entra em 2024 de novo para Aquário. Então a gente vai experimentar essas reformas sociais, institucionais, vai romper tudo. E a gente tem que aproveitar essa ruptura toda para a gente facilitar a nossa vida e não para a gente ficar mais preso ainda nas instituições, né?
E é interessante porque a gente realmente a gente está entrando numa outra instituição que a gente é preso, que é o algoritmo, né? A gente está preso ao algoritmo e está sendo vigiado por todo mundo, né? O Foucault já falava em vigiar e punir, que a gente ia ser vigiado na sociedade lá de disciplinar, depois a sociedade de controle, e agora a gente está nessa sociedade panóptica, né? Que ele mesmo também já tinha falado, que essa, não sei se foi ele que falou, o Deleuze, enfim, mas que essa coisa da gente tá sendo, você fala qualquer coisa, que ontem eu estava conversando com uma amiga, falei uma coisa e veio o produto daquela coisa. A gente sabe que os aparelhos, né, a gente está agora comandado, está na matriz daquelas máquinas todas sendo comandado por tudo isso, né? Enfim. E as fake news, quer dizer, um Plutão também assim não suporta mentira. Plutão não suporta mentira, não vai mentir para um escorpião, não vai mentir para quem tem Plutão com Mercúrio, para quem tem Plutão na casa 11, porque ele não suporta mentira. Então, Plutão em Aquário também, essa questão vai ter um gerenciamento maior das redes sociais, para que as fake news melhorem, parem de atrapalhar tanto e confundir tanto a gente, né, associada a essa questão dos algoritmos, né? Nódulo Sul, né, na casa 11, é uma pessoa que vem de um mundo de muito sonho e de achar que tem que esquecer de si mesmo para salvar a humanidade, para entender que existe, eu existo, e eu tenho que também pensar em mim. Então, é uma pessoa que tem que desenvolver muito a autoexpressão, a criatividade, né? Nódulo Norte, né, que sai, então, o nódulo Sul sai da casa 11 e vai para a casa 5. O nódulo Norte, ele sai da casa 5 na casa 11, o nódulo Norte na casa 11, sai da casa 5 e vai lá para a casa 11. Então, é uma pessoa que tem que se preocupar com a coletividade, tem que estudar um pouco de política, tem que estudar um pouco como é que a gente é influenciado pelo contexto, pela natureza, pelos ancestrais, tem que sair um pouco do umbigo e olhar, né, para o mundo todo, perceber que nem tudo que ele não é autossuficiente, enfim. E Quiron, ele é um mentor dos amigos ou tem amigos mentores, né? Então, mas geralmente ele é o mentor dos amigos, tá? Muitos planetas com aspectos negativos na casa 11, a pessoa ela pode não ter, sempre fanática, não ter noção do que gosta, do que veio fazer, não ter o ego estruturado, ou é autoritária pra caramba e tenta impor as suas ideias no mundo inteiro. E se for bem aspectado, são pessoas muito humanitárias, são pessoas que têm um trabalho no mundo que realmente transforma o mundo de uma forma incrível, né? Não importa o que ele está fazendo, a ideia dele é melhorar o mundo, né? Melhorar para todo mundo. Então é isso, queridos. À noite, às 19 horas, eu entro aqui de novo. A gente vai começar as últimas 4 casas, as casas cadentes, né? A gente vai falar da casa 3, 9, 6, 12. E aí a gente termina esse ciclo de lives. Eu estou tentando colocar no YouTube também, para quem não tem acesso ao Instagram. Vocês que têm acesso ao Instagram vão escutar isso, mas quem não tem acesso ao Instagram, estou tentando colocar no YouTube. Muito obrigada aí pela participação de vocês e a gente se fala, tá bom? Um beijo.